Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um fundo de investimento que tem um potencial aqui, pelos meus cálculos, de dar um retorno de até 45% ao ano, mas não é recomendação de investimento, porque todo investimento tem um risco. Tanto pode dar esse retorno de 45%, como pode dar mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês qual a lógica do cálculo aqui. Eu sou professor de finanças e investimento. Vamos lá. Primeiro eu vou falar que fundo é esse, né? Quais são os ativos aqui dentro. Vou mostrar qual que é a proposta de administração para preparar o fundo para prováveis vendas de ativos. E depois eu vou mostrar, simular aqui, pelo modelo de fluxo de caixa descontado, como que eu chego na precificação desse fundo. Em primeiro lugar, o Max R11 é um fundo que ficou famoso aí pelo calote da Americanas. Ele estava muito exposto a Americanas, que era aqui, olha, deixa eu mostrar já os ativos desse fundo para vocês. Um deles é o Taguatinga, lá em Brasília, locado para lojas americanas. Outro em Belém, também nas lojas americanas. Um de Brasília, lojas americanas de Brasília. Mais um para lojas americanas também aqui em Maceió. Outro prédio aqui, locado para americanas, em Vitória do Espírito Santo. Tem também um imóvel aqui em Maceió, que tem 3 lojas locadas, tá? A Magazine Torra Torra, a Delicat e a Hong Kong. Aqui um pouquinho do histórico desse fundo. No primeiro trimestre do ano passado, ocorreu a vacância do imóvel de João Pessoa, que impactou 25% da receita do imóvel. No segundo trimestre, o fundo participou do plano de recuperação judicial da Americanas, na qual estabeleceu aí um valor acordado, né, de 367 mil, que seria efetuado em 48 parcelas pela locatária para o fundo, esses valores corrigidos pelo IPCA. Já no terceiro e quarto trimestre do ano passado foi marcado por propostas recebidas de compra e venda, e venderam os ativos. Esse valor total por cota foi de R$ 14,66 e já foram distribuídos no final do ano passado. Hoje a taxa de ocupação do fundo é de 74%, tá? Então 26% está vago, 36% está alugado e 38% está em contrato de comodato. Os contratos vencem todos eles em 2029. O revisional por área ocupada, 53% em 2026 e 18% em 2027. A receita por região está aqui. Esses relatórios da BTG Pactual são horríveis, porque é tudo com a cor parecida. Eu não sei qual a diferença dessa cor aqui para essa, não sei se eu estou meio daltônico já. E a receita por segmento, 93% são lojas de departamentos, tudo da Americanas, né? E pequenos percentuais aqui, 3%, da ordem de 3, 4%, lojas de importados e alimentação. Então, um fundo pequeno, mas que talvez tenha oportunidade aí. A cota caiu demais nos últimos tempos. O valor patrimonial também caiu, porque teve venda de ativos, mas o valor da cota caiu muito mais. Então talvez tenha surgido oportunidade, ainda mais por conta dos planos da administração da venda de imóveis. Vamos ver aqui uns fatos relevantes. Então, o último fato relevante aqui, divulgado em 13 de março de 2025, é que o fundo recebeu uma proposta aí para aquisição total de um dos imóveis localizado lá em Maceió, hoje locado para a Americanas. E no final de dezembro, a administradora fez uma proposta, proposta da administração, referente à carta consulta, chamando uma assembleia, em que essa assembleia deveria deliberar sobre 2 pontos. O primeiro deles aqui é só a aprovação da rescisão do contrato de prestação de serviços com o consultor de investimento, e o segundo ponto é aprovar um novo regulamento do fundo. Eu destaquei aqui os principais pontos dos quais eu usei para fazer a minha avaliação lá pelo modelo de fluxo de caixa descontado. Então está aqui, a administradora fez uma proposta de mudar a taxa de administração para 55 mil, corrigidas pelo IGPM. 55 mil é um valor muito alto, tá? Mas o fundo já vinha recebendo 48 mil, segundo o último relatório DRE, o demonstrativo de resultados de exercício, tirado do site do BTG que eu vi, já estava pagando 48 mil reais. Enfim, tem pequeno aumento então na taxa de administração com relação ao que era pago. Para mim esse valor é alto, não valores absolutos, mas como o fundo é um fundo pequeno, tem
baixa receita de aluguel, a gente já vai ver o demonstrativo de resultados, esse valor acaba sendo muito grande, principalmente se os imóveis forem vendidos e o fundo não encerrar. Então a ideia que eu imagino que a administração tem aqui seja vender todos os imóveis e depois distribuir esse valor e zerar esse fundo, tá? Alienar o fundo de forma definitiva. Porque eu acho isso por causa dessas alterações aqui. Então, além dessa mudança na administração, ela falou numa parcela variável de taxa de administração e essa parcela variável está relacionada com o valor da alienação de ativos com relação ao valor contábil. Então, ela está mudando aqui e faz outras mudanças aqui, todas também no sentido de alienação de ativos. Então, parece que a administração está bem empenhada em vender os ativos do fundo e, com o valor dessa alienação, distribuir o valor para os cotistas ao invés de investir em novos imóveis. Essa parcela variável da taxa de administração, ela vale até 31 de julho de 2026, como está aqui. Significa que a gestão pretende vender imóveis até 31 de julho de 2026. Além daquela autorização, chama a atenção aqui que a administradora quer alterar o artigo 64, por exemplo, falando que a administradora fica autorizada a amortizar parcialmente as cotas do fundo quando ocorrer a venda dos ativos, e essa amortização então deve ocorrer em até 30 dias contados a partir do recebimento do valor integral da venda do ativo. Então, eles pretendem vender no máximo até julho de 2026 vários ativos, imagino que todos da carteira do fundo. Isso precisa ficar mais claro por parte da administradora, mas conseguindo vender depois de receber o valor até 30 dias depois desse recebimento, a administradora vai pagar esse valor recebido para os cotistas como amortização e isso vai diminuir o valor patrimonial da cota. Então montei a minha planilha aqui baseada no último demonstrativo de resultados do exercício disponível pelo site do BTG, era o demonstrativo de dezembro, tá? Em que o fundo estava recebendo R$520 mil de receita, tirando as despesas operacionais, aí despesas com manutenção e conservação, por exemplo. A gente chega num resultado líquido de R$468 mil. Aí a gente tem receitas e despesas aqui com ativos financeiros, tá? Com rendas de fundos de renda fixa, mais algumas despesas operacionais. Já coloquei aqui a nova taxa de administração de R$55 mil. Então, descontando todas essas despesas operacionais, aqui a gente chega no lucro do período de R$336 mil. Tá? Isso daria o equivalente aí a 30 centavos por cota. Esse é o valor que eu acredito que seja sustentável o fundo distribuir na atual estrutura de pagamentos e recebimentos mensais. Só que para fazer a minha avaliação eu vou usar esse valor aqui e vou avaliar o fundo como um todo. A gente vai usar o modelo de fluxo de caixa descontado e avaliar um cenário só para ficar um pouco mais curto esse vídeo. Depois eu faço um outro vídeo em que eu detalho vários cenários possíveis com várias rentabilidades possíveis, tanto piores quanto melhores que essa que eu vou mostrar aqui agora. Então os dados básicos do fundo, tá? O fundo na última negociação que a gente viu estava R$ 59,77, o número de cotas 1.125.000, multiplicando um pelo outro a gente chega no valor de mercado do fundo de R$ 67 milhões. O valor patrimonial divulgado na data de 28/2 era de R$ 117 milhões. Esse valor patrimonial por cota equivale a R$ 104,33. Para montar o nosso modelinho aqui de fluxo de caixa descontado, eu usei como se eu estivesse pagando, comprando o fundo inteiro pelo valor de mercado, que daria R$ 67 milhões de desembolso. E depois você recebe aquele valor de fluxo de caixa operacional de R$ 336 mil por mês até o último mês do vencimento, lá em julho de 2026, você receberia o valor da venda de todos os imóveis. Tá? Então, para simplificar, estou colocando aqui como se o fundo, como se a administração fosse conseguir vender todos os imóveis até julho de 2026, tendo como base lá a proposta da administração. Nesse cenário aqui, de novo, eu fiz outros cenários aqui para os membros do canal, mas nesse cenário aqui, a administradora estaria vendendo esses fundos a 85% do valor patrimonial
Isso daria um valor de venda de 99 milhões, tirando o 1%, que está naquela tabelinha lá como taxa variável de administração. A gente chegaria em 98 milhões de reais. Tá? Se eu levar em conta uma taxa de desconto de 20%, né, a taxa requerida no investimento de 20%, lembrando aqui que quanto mais arriscado, maior a taxa de desconto. Os fundos do governo hoje estão pagando aí perto de 14%, 15% ao ano. Aqui eu estou levando em conta já um prêmio de risco. Se a gente levar em conta essa taxa de desconto, a gente teria um valor presente do fundo de 84 milhões de reais, quase, né? O valor presente por cota de R$ 74,47. Significa que se você pagar esse preço aqui e a gente tiver esse fluxo de caixa projetado, a gente teria um retorno de 20%. Mas se você pagar R$ 59,77, que é o valor de mercado hoje, você teria um retorno equivalente a 45,6%, que é a taxa interna de retorno desses fluxos de caixa projetados aqui. Tá lembrando que não é recomendação de investimento, aqui é uma simulação, né, de cálculo de valor presente dos ativos e de taxa interna de retorno, dado esse cenário aqui projetado por mim. Não deixa de colocar aqui no comentário qual ativo você gostaria que a gente avaliasse aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de dar like, compartilhar aí com quem interessar, tá? Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.